Editorial. Em 1980, há 38 anos atrás, foi lançada uma publicação pós-futurista de autoria de um escritor chamado Alvin Toffler, intitulada A Terceira Onda. Um ensaio sobre as mudanças que as sociedades modernas sofreriam com a chegada da internet e o advento da informática. Toffler separou as 3 ondas de desenvolvimento da humanidade. A primeira, chamada Era Agrícola, a segunda, a Era Industrial, e a terceira, a Era da Informação. Falou sobre as mudanças que enfrentaríamos, onde o capital seria o conhecimento e a alta tecnologia, que seriam os mananciais futurísticos das novas corporações, e já previu a 4ª onda, onde a sustentabilidade e o meio ambiente seriam necessidades primordiais para que uma empresa chegasse ao sucesso a partir das novas práticas. Como nascem, crescem, envelhecem e morrem as grandes corporações, as grandes instituições. Tudo isso a partir das práticas retrógradas, onde era possível, aliás, uma necessidade, a concentração de conhecimentos, a detenção de segredos industriais ou de quaisquer outros. Hoje o sistema é aberto. O conhecimento está à altura do doutor ao analfabeto. Tudo o que um sabe, o outro também tem acesso. E as modificações chegam assustando, alijando algumas práticas e incorporando outras, estabelecendo novas regras, novas normas, novas leis, extinguindo velhos conceitos e fazendo surgir em seu lugar outros novos, bem mais práticos e eficientes, mudando assim também a relação de trabalho. É possível trabalhar hoje em casa e ser tão produtivo quanto aquele funcionário que estava acostumado a pular cedo, pegar ônibus ou o próprio carro e ir ao local de trabalho com hora estabelecida para entrar e sair. A velha prática industrial dá seus derradeiros suspiros e a única mão de obra necessária ainda ao sacrifício da segunda era, a industrial, também começará perdendo espaço, porque começa a custar caro diante dos padrões modernos de vida. É por isso que algumas práticas assustam. Esta semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro decretou a fusão do Ministério do Trabalho, que perderá no seu governo o status de ministério, fundindo-se a outro, o que nos deve ou nos faz prever que o Ministério e, consequentemente, a Justiça do Trabalho estão fadadas ao desaparecimento de como está, para ser reinventada numa moderna prática capaz de justificar toda essa grandiosa estrutura criada e que está custando caro para ser sustentada, assim como as grandes corporações. Na prática, a Justiça do Trabalho não mais se justifica. A Justiça do Trabalho nasceu na França em plena era napoleônica, em 1806, e se estendeu pela Alemanha, Brasil, França e Espanha para discutir as relações de trabalho individual ou coletivo no início da era industrial. Aqui,
essa legislação chegou em 1830, regulando o trabalho entre brasileiros e estrangeiros. Data de 1922, o Tribunal Rural no governo estadual de São Paulo, dirigido por Washington Luiz. A Justiça do Trabalho surgiu em 1934, foi mantida pela Constituição de 1937 no Estado Novo e criada definitivamente em 1º de maio de 1941, e em 1946 foi transformada num órgão integrante do Poder Judiciário com as mesmas características oferecidas aos juízes de então e que persistem até hoje. Em 1999, extinguem-se os juízes classistas. A Justiça do Trabalho se subdivide em Vara do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Vejam os senhores o quanto foi pesando a Justiça do Trabalho até se tornar essa justiça paquidérmica que aí está, sem acompanhar a evolução dessa terceira onda. Ademais, a Justiça do Trabalho ganhou fama de justiça protecionista, onde o patrão raramente tinha razão, e aproveitando-se disso, bancas advocatícias começaram a estimular rugas entre trabalhadores e patrões. Começaram a enfiar petições absurdas que não expressavam a realidade entre o reclamante e o reclamado, criando um antagonismo entre patrões e empregados impossível de sobreviver agora em nossos dias. E tudo isso foi envelhecendo a Justiça do Trabalho. Ela foi ficando cara perante os olhos da nação e as leis se encarregaram de modernizar a relação patrão-empregado. Tanto é que na atualidade são raras as ações que adentram essa justiça, porque o empregado corre o risco, em caso de perder a ação proposta, ter que arcar com o ônus do pagamento de custas, honorários e até danos morais da parte reclamada. Bolsonaro está correto em fundir o Ministério do Trabalho a outro ministério. A tendência da Justiça do Trabalho é desaparecer e acabar encampada pelas demais varas da Justiça Federal, mais ágeis, sem protecionismos, mais leves e com capacidade de tratar outros assuntos, ao invés de ficar parada como está, gerando custos sem produtividade. Uma decisão, senhores, inteligente, moderna, e que está fazendo os sindicatos chiarem, porque eles também envelheceram nas relações de trabalho, e se não se modernizarem imediatamente, acabarão também fadados ao desaparecimento. E o que o ser humano fará com a ociosidade que a terceira onda que já estamos vivendo permite? Como dizia o grande Domênico De Masi, autor de um belíssimo livro chamado O Ócio Criativo, nós, todos nós, teremos tempo, muito tempo para a vagabundagem. Portanto, teremos que ter criatividade para ficar sem fazer nada, no ócio. Trabalhadores e vagabundos. Graças a Deus. Bom dia.